Nossa casa, ao Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Um olá também àqueles que nos assistem de seus lares. Que sejam todos muito bem-vindos e que possamos estar com os nossos corações abertos para receber o Evangelho desta noite. Para que a gente acalme os nossos corações, embora a gente até que hoje veio mais tranquilo, né? Porque é um dia de feriado, então nós estamos um pouco mais calmos, mas mesmo assim vamos ler uma mensagem para que a gente entre na sintonia do Evangelho da noite. Essa mensagem, ela é muito especial, ela é muito linda e vale a pena a gente perceber cada palavra dela, e tem muito a ver hoje com o Evangelho da noite. Então, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, a mensagem Caridade Essencial. E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e aos auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, com essa mensagem que nos convida à edificação do Evangelho em nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos, pedir a presença do nosso Mestre Jesus, esse amigo, esse irmão que tem um amor imenso por nós, que conhece cada pensamento, cada dificuldade, cada aflição por que passamos,
porque assim Deus o permite. Então te pedimos, nobre amigo, que nos acolha em seu coração, nos seus braços de amor, que nos fortaleça, nos intua e nos envolva com o seu carinho de sempre. Que possamos edificar o teu reino em os nossos corações e que possamos também, a cada dia, estarmos mais perto de ti. Não apenas o Senhor nos envolvendo, mas que nós possamos te sentir e sermos sempre dignos da tua presença em nossas vidas. Muito obrigada, nos abençoe e nos proteja, e envolva a nossa irmã que trará o seu Evangelho esta noite. Que possamos sair daqui totalmente alimentados pelo teu amor. Muito obrigada, que assim seja. Então, dando continuidade ao Evangelho, hoje a nossa amiga Neuci vai trazer do capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, os itens 11 a 16, a beneficência. Seja bem-vinda, Neuci. Boa noite a todos. Obrigada, Gisele, pela acolhida. Boa noite a todos aqui presentes no Grupo Espírita Mensageiros da Paz e, posteriormente, aqueles que irão também ouvir este Evangelho. Que a paz de Jesus possa nos envolver, nos auxiliar e nos amparar. A beneficência. E muito bem a lição do Pão Nosso, do Vinha de Luz, que vem nos falar exatamente do que vem tratar o Evangelho desta noite, sobre o ato de fazer a caridade, sobre o ato de fazer a beneficência, e são 6 mensagens. 6 espíritos nos trazem, 5 espíritos nos trazem a oportunidade de nos convidando a conhecer e, depois de conhecer, com certeza, então viver, né, esse bem ao próximo. E que nós vamos ver, meus irmãos, que muitas vezes são atitudes simples do nosso cotidiano e do nosso dia a dia que podemos fazer e muitas vezes não percebemos. E quando eu pensei as mensagens, eu analisava, nossa, mas 5 espíritos benfeitores vêm colocar isto para nós. Vem nos chamar a atenção. E eu fiquei assim, será que nós estamos muito preocupados conosco mesmo? Será que nós estamos vivendo exclusivamente ou uma grande parte do tempo para nós mesmos? Para que essas mensagens, através do Evangelho, viessem nos chamar a atenção, viessem mostrar para nós as nossas responsabilidades como espíritos que somos aqui. E como eu disse, muitas vezes são ações simples para quem faz, mas de muita relevância e importância para quem recebe. E eu imaginemos um senhor de idade, depois dos 68, né? Vamos falar depois de 68, de uma idade já avançada, querendo atravessar uma avenida muito movimentada fora de um farol. Vamos acumular mais a situação com um monte de sacolinhas, com umas sacolas, né? O quão não seria generoso alguém o auxiliar ou levá-lo até a passarela onde realmente tem que passar, ou ajudá-lo a pegar as sacolas e tudo mais. É um ato simples para quem faz, mas para quem recebe, ele é muito importante. Então, eu coloquei para ver que é coisas do nosso cotidiano e que nós precisamos olhar ao redor de nós mesmos, né?
E não estarmos com aquela agenda ali na cabeça, horário para isso, horário para aquilo, não posso fazer mais nada, isso está lotado, e a gente está exclusivamente, muitas vezes, no dia a dia, pensando nos nossos afazeres, pensando em que nós temos que fazer e não prestamos, de repente, atenção de quem está ao nosso lado. Então, o Evangelho, ele é muito lindo, as mensagens que os Espíritos nos apresentam aqui para que nós possamos estudar são lindas, são profundas. Ele diz assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Aí vem aqui para nós realmente uma questãozinha importante, né? A indiferença, que nós passamos, andamos e não percebemos, muitas vezes, as condições do outro nesse acolhimento e nesse auxílio que precisamos fazer, né? Ele diz assim: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Olha que maravilha. Então, se nós pudéssemos viver assim, né? Mas nós podemos. Dentro da nossa casa, com certeza, é um exercício constante, né? A gente precisa estar nessa lembrança que nós também estamos ali para fazer os outros felizes. E não para fazer cobrança. Muitas vezes a caridade que ele nos apresenta da tolerância com o outro, da beneficência ou do esquecimento das situações difíceis em que vivemos em prol da nossa paz, da paz íntima. Então, são ações possíveis para todos nós. Não é nada assim complicado para o espírito de boa vontade, para aquele que já entendeu a situação em que ele convive e que nós precisamos auxiliarmos uns aos outros, né? Então, por isso que eu fiquei pensando, nossa, essas mensagens todas, será que a gente está vivendo muito distraído? Será que nós estamos muito preocupados com o quê? Que nós, nessas ações pequenas, vamos no nosso cadinho purificador de novo, né? O exercício constante que nós temos que fazer. Para nós que trabalhamos e convivemos com várias pessoas, umas tão diferentes das outras. Olha ali um laboratório maravilhoso para nós ouvirmos o Evangelho e praticarmos na nossa casa, na nossa religião, que também somos diferentes uns dos outros, pensamos diferente uns dos outros e temos que aprender a conviver com as diferenças em todos os lugares. Onde nós estivermos, haverá o desafio para nós vivermos a beneficência. E aqui eu coloquei, mas o que é beneficência? Ato, praticar e beneficiar o nosso próprio. Virtude que faz o bem. Mas para isso, né, nós precisamos fazer aquele grande exercício que muitas vezes a gente não se propõe a fazer. Esquecer-se de si mesmo, né? Fazer com que o nosso orgulho, com que o nosso egoísmo esteja no lugar certo, desaparecendo muitas vezes, né? Para que assim nós possamos fazer este trabalho. E eu também parando e refletindo, e lembrei de ações simples que, de repente, também acontecem conosco, que a gente nem percebe que é isso, mas o que é importante nós notarmos aqui? Como nós fazemos? Qual o sentimento em que nós fazemos? É esse entendimento da qual o Evangelho de Jesus nos ensina? E lembrei que um parente distante, um senhor que era morador de rua, ele aprendeu o horário da janta desse meu amigo, desse parente distante. E todos os dias, às 7 horas, ele iria lá jantar. Ele aprendeu o horário, deu um dia, então é nesse horário que a janta que sai. E por muito tempo, né, serviu o outro. Então,
São atos que nós, isso mostrando que são atos que nós podemos fazer. Que está em nós em fazermos. E aí lembramos de um grande exemplo, né? Do querido Dr. Bezerra de Menezes, que na sua biografia temos aquele episódio lindíssimo, que ele doou o seu anel de grau de medicina para uma mãe que foi levar a filha para ele consultar, e ele diz: sua filha tem cura. Dá o receituário e diz: vá à farmácia comprar os remédios. E ela pede desculpa, mas ela não tem dinheiro. E ele oferece o anel. Em primeira mão ela rejeita, né? Não posso aceitar. É o seu anel de formatura. E ele insiste para que ela pegue. E ele diz assim para nós, ensinamento para todos nós, né? Ele não terá a menor utilidade para mim se eu não puder exercer minha profissão com toda a minha plenitude. Olha, tamanho desprendimento desta criatura. Então, o que significa ele? E ainda ele diz assim: o verdadeiro médico, ou o médico verdadeiro, não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora e de inquirir se é longe ou perto o atendimento. Essa postura de Dr. Bezerra de Menezes. Por isso que quando ele chega no plano espiritual, ele vê, né, aqueles aplausos e acolhido pela filha lá, já, né, se refazendo. O que é isto? Aí leva-o até a janela e mostra, né? São as pessoas que você ajudou, que você acolheu. E aí o Evangelho fala que receberemos até a gratidão, ou não, daqueles que nós assim fazemos, imaginar, quiçá, lá no reino dos céus, quando nós assim deixarmos pelas boas ações em que nós fizermos, né? E o Evangelho fala assim, aí me chocou, porque quanto mais a gente lê, dá a impressão que algumas frases a gente não tinha percebido. Mas ele fala com muita clareza: compreendeis que tendes a obrigação com o vosso irmão? Então, o Espírito pega e diz isso para nós. Compreendes que você tem obrigação com o vosso irmão? Seja ele quem for? Mas quem é o meu irmão? A gente pergunta, né? Mas quem é esse meu irmão, né? Aquele que está ao meu lado. Aquele mais próximo de mim. É o meu irmão. Então, se necessitar, se precisar, a gente tem que deixar de nós, das nossas necessidades, para então auxiliar. Aí ele fala assim: quanto bem a fazer. Quanto serviço, com certeza, nós temos a fazer em relação a isso. Não vos queixeis, ao contrário, agradece a Deus a oportunidade e faça com abundância, faça com generosidade, com a vossa simpatia, com o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens do mundo, que enfraqueceram na sua dor e no insulamento. Acolhereis neste mundo bem doces alegrias. A mais tarde, só Deus o sabe. Olha o que o Espírito nos convida a viver. Faça com abundância, faça com alegria, faça com prazer, seja do dinheiro, seja da simpatia, seja do que for, que nós formos prestar um serviço, que façamos com este sentimento, que façamos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, para com o nosso semelhante. Também nos fala: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Entendem, meus irmãos? Então, está ligado nós elevarmos, nós estarmos melhores espiritualmente a essa tarefa,
a esse benefício. Ele fala que não tem como ser de outra forma. Somente os arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Tem nenhuma frase que a gente não consiga entender, né? E como nos diz o Livro dos Espíritos, né? A caridade é o devotamento com o próximo. A caridade é o perdão das ofensas. A caridade é entender as fraquezas e as deficiências do outro. Então, estamos aqui, estamos em exercício, e com certeza haverá oportunidade para nós, então, exercitarmos. Porque é isto, na verdade, que nós, espíritos, estamos fazendo aqui. Recebemos esse manancial do Evangelho. Recebemos essas lições sagradas que Jesus propõe, com a bênção dos espíritos amigos para clarear para todos nós. E então nós concentrarmos, vivermos e podermos fazer essas práticas da qual nos sugere, né? Seres bons, amparai os vossos irmãos e deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Que essa só nos perturba, que essa só nos atrapalha. E nós, no nosso grupo de estudo, estamos estudando o livro Céu e Inferno, e aqui nós estamos numa situação onde espíritos sofredores estão dando seus depoimentos pelas dificuldades que se encontram no plano espiritual, justamente por serem egoístas, por viverem exclusivamente para si, por viver exclusivamente o egoísmo. E só uma das comunicações e um esclarecimento, então, que eu trouxe para nós, então, refletirmos. Eu não vou ler ela toda, eu retirei aquilo que é importante. Ela diz assim: essa gente, os egoístas, tá? Não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e concetânea com o estado de sua alma e a maneira de viver, em que viveu. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Clary era, como vimos, um espírito muito inteligente, mas de um coração árido, de um coração difícil, e que então experimentou essa situação o tempo que foi necessário para ela. Não estava desamparada, mas ela precisava sentir as consequências das suas ações. E numa comunicação, o Espírito São Luís, que nos auxilia a entender, ele diz assim: essa punição não é somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. Então, ela precisou, né? E aqui, quando ela dá o depoimento, ela fala: eis-me aqui. Também eu posso responder a pergunta relativa às trevas, que vaguei e sofri por muito tempo, neste limbo onde tudo é soluço e miséria. Sim, existem trevas visíveis de que fala a Escritura, e os degradados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas, são impelidos a frias região inconsciente de si mesmo ou do seu destino. Então, depois que alguém quiser mais esclarecimento, depois é só a gente passa mais informações sobre onde está a página. Então, mostrando, meus irmãos, que nós, no plano espiritual, haveremos de receber exatamente de conformidade com aquilo em que nós vivemos aqui.
E não é falta de lições e convite para vivermos o bem. Só aqui, só nessa página aqui. O capítulo é grande e já citou várias situações. Mas só aqui, neste momento, ele pede que não vivamos, que deixamos de lado a horrenda chaga do egoísmo, para que nós não venhamos a estar em situações mais difíceis no nosso futuro, né? E também o Evangelho nos fala, não vos falta exemplos, rara apenas é a vontade de exercer o bem. E da qual a gente viu a potência da alma, né, que nós vimos aqui nas obras de Leon Denis, nos falando sobre as potências da alma, e a vontade é uma. E o que é de tantos ensinamentos, de tantos exemplos, né, que nos falta ainda para a decisão. De só de olhar ao nosso redor, de só fazer aquilo que está nas nossas condições, de só vivermos. O Senhor, com certeza, não nos pede uma vírgula a mais do que nós assim podemos fazer. Então, se não dedicamos a atenção necessária ao Evangelho até agora, é necessário que assim o façamos, porque nos diz assim, quisera eu dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Então, não é um livro comum, não é um livro simples que se lê, é um livro que se estuda e que leva para a vida. Senão não tem sentido sabermos o Evangelho de capa a capa. Mas se ele não serve para nos modificar, se as lições de Jesus não servem para que a gente possa refletir e pensar, devemos nos avaliar. E devemos pensar, opa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo tudo o que é possível? E aí nos diz assim, desprezam, pois, este livro, considerando-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento este código admirável, que é as lições do nosso Mestre Jesus. Então, não é algo apenas para ser lido, para ser, né? Vi lá no capítulo tal, realmente está falando isso. E aí, qual é a parte que me pertence deste capítulo que eu necessito experimentar? Que seja onde for esse Espírito estiver, que precisa compreender. Então, eu acho muito o Espírito que nos dá essa mensagem é Vicente de Paula. Exatamente essa mensagem que ele fala aqui, esse código tem que ser vivido, né? A gente tem que ser estudado, tem que ser vivido. E aí ele acaba um pouquinho mais, sabe? Nos dizendo assim, vossos males, não tem como eu falar de outra forma, acho que é só indo na íntegra aqui. Vossos males provêm todos do abandono voluntário que voltais a este resumo das leis divinas. Acabou com nós, né? Acabou. Vamos fechar o livro, ir para casa, né? E fazer umas análises, porque se as nossas dificuldades, não só de agora, vamos lembrar que somos espíritos nessa jornada, nessa caminhada, e que muitas vezes não prestamos atenção. Muitas vezes estarmos junto com Jesus quando ele estava aqui, eu acho que eu fui a indiferente. Acho que ele passou e eu não quis saber. E agora está penando aí para poder ver se entra alguma coisa na cachola. Mas nós somos esses espíritos. E há quanto tempo, né, nós vamos querer mais situações aflitivas para nós? Se ele fala que tudo que nós sofremos e tudo que nós vamos sofrer é justamente por não dar a devida atenção a essas lições. É por não prestar atenção nelas. Meu Deus, tá bom, eu aprendi. Onde eu vou viver? No meu lar. Ele é complicado. Ótimo, é o celeiro perfeito.
Ai, no meu trabalho é difícil. Ótimo. Então, são estas situações. É difícil realmente a gente ouvir, mas é exatamente isso. Por quê? Joana de Ângeles não fala que nós temos que florescer no jardim onde fomos plantados? Então, é ali, com aquelas pessoas, com a sociedade também. Quando nós estivermos lá, né? Mostrar a bandeira do Espiritismo em nós, né? Olha só. Então, assim, nós vamos nos auxiliando a nós mesmos e nós vamos nos ajudando, né? E também nos diz, a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todos os edifícios das virtudes terrenas. Sem ela, não existem outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante a alma caridosa. E vamos fazer, com certeza, né? Quantas instituições não precisam, de repente, da nossa colaboração? Né? O hospital, de repente, precisa. Enfim, o Evangelho também, não sei se é nesse capítulo, mas acho que é, que ele fala assim, que quando nós quisermos praticar o bem e praticar a caridade, ele coloca 1000 maneiras encontraremos. Se é 1000 maneiras nós encontraremos, então é falta de vontade mesmo de nós fazermos alguma coisa. Mas quando nós, assim, entramos num projeto para auxiliar, para amparar, nós estamos ajudando o verdadeiro outro? Muitas vezes nós estamos sendo muito mais ajudados do que o outro. Então, são oportunidades que nós não podemos perder, né? A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua virtude dada por ele às criaturas. Realmente Jesus exemplificou todas, né? E novamente o Espírito nos fala, sede unidos, vamos sermos unidos, vamos nos respeitar, vamos nos entender, vamos ser fraternos uns com os outros. Se algo nos incomoda, vamos conversar, vamos falar, mas vamos nos entender. E ele nos diz, amai-vos uns aos outros. Este é um ensinamento maior que Jesus deixou para todos nós, nos amarmos. Claro, com aqueles, maior ainda o compromisso da qual nós convivemos, mas, né? E Cárita, ela também dá 2 mensagens neste capítulo do Evangelho. E para não designar o nome, quem ela é, então ela coloca como Caritas, né? E ela coloca como caridade, que ela passeia, que ela, aonde ela está, ela vê e percebe que falta muito devotamento das pessoas. O que é o devotamento? É eleger o interesse do outro em detrimento do nosso. Mas ele diz assim, é preciso meditar nas lições de Jesus, ler as lições com devotamento, com dedicação intensa e com abnegação. É o ato de colocar o bem-estar do outro em maior do que o nosso. Então, e isso, aqui a gente sabe, né, que imperfeitos, não perfectíveis, né? Não vou colocar mais imperfeito, porque eu já aprendi a lição, né? Mas nós vemos que muitas vezes isso vai envolver, sabe o que, meus irmãos? O nosso sacrifício pessoal. E é aí que nos pega na curva, né? Que muitas vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não quer fazer algo que vai determinar meu tempo, e vai isso, e vai... Então, mas
para sermos devotados à causa maior, é preciso o sacrifício pessoal, sim. Porque a gente vai ter que esquecer um pouco de nós. Nós vamos ter que aprender a ser mais abnegados. O bem do próximo em virtude do meu. Priorizar, né? Também. O Evangelho agora não está mais em Cáritas, mas o que vem, há um diferencial que nós podemos colocar aqui, e ela fala assim, ó, podemos ser caridosos mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgente para com os outros. Aí, não é longe, é perto, com os parentes, né? E nós temos parentes que nós amamos estar juntos, né? E nós temos parentes com dificuldade de convivência. Não há problema nenhum. Mas a gente precisa ser indulgente para com ele. A gente precisa entendê-lo também. Quem conhece mais, mais responsável é. Sem dúvida nenhuma. Então, aqui ela vem nos dizer, e aí a outra mensagem vem nos contar uma história de 2 senhores que desencarnaram. Um era rico e o outro pobre. E chegando lá na consciência divina, lá no plano espiritual, né, foram pesar as doações que foram feitas. O rico identificou o dele logo. Ó, esse aqui é o meu, tá cheio. E realmente estava cheio. O pobre não estava, né, menos o seu farnelzinho de doações. E aí, mas ao pesar, houve uma diferença aí. O do pobre elevou-se a balança e o do rico baixou. E a lição é por quê? É porque ele diz assim, deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos, o orgulho, e acabais dando, de nada te privaste. Não é que não é importante, mas olha, por isso que eu falo do sentimento e por qual a razão se deu tudo o que se fez aqui, né? O que ele queria? Ser notado, ostentado. Então, por isso que os valores, né, espirituais e morais realmente são diferentes. E o do outro, ele fala, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmola, entretanto, praticaste a caridade, o que vale muito mais. Fizeste a caridade naturalmente, como um ato natural, sem cogitar de que foste levado em conta, foste indulgente, não te constituíste juiz do seu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passai à direita para receber a tua recompensa. Então, ele não perguntou, mas o que fulano vai fazer com isso? Né? Será que eu dou? Será que vai usar bem? Não perguntou, não foi juiz de nada. Apenas serviu. Com naturalidade, com espontaneidade. Então, é por isso que, com abnegação, às vezes, aí conta aqui, né, que não precisa ser esse caso, mas tirou de si, muitas vezes, em prol do outro. Então, o que pesou? Pesou o amor, pesou o sentimento, pesou a vontade de trabalhar, de doar de si para o outro. E mais embaixo ela diz assim, trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. É estarmos na vinha do Senhor. Por isso que a gente lembra das instituições, né? Por isso que a gente lembra do trabalho social que nós, assim, então, podemos fazer em prol do nosso semelhante.
é um trabalho da qual é possível para todos nós fazermos, né? Então, ele diz assim: seja o que for que Deus vos haja outorgado. Olha, então, já não foi dado por merecimento, que outorga não é por merecimento, né? É para que aprendas a trabalhar. Uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muitos gostarias que outro dividisse convosco. Então, se a gente for ter empatia pela outra pessoa, né? Se a gente entender o lado da outra pessoa, se a gente se colocar no lado da outra pessoa, a gente vai entender o quanto é importante receber a ajuda de alguém. Para nós que assim necessitamos receber. Então, é isso que ele nos fala, porque já é de nosso conhecimento que tudo que nós temos, esse temos aqui, né, na verdade, são os tesouros de Deus, que entregou para todos nós, seus filhos, para que assim então abraçasse o quanto possível a prática do bem. Claro que pode usar para si, sem dúvida nenhuma, mas não esquecendo também que nós temos que fazer algo pelo nosso semelhante. Então, todo este capítulo, todas essas questões, esses depoimentos desses espíritos, ele vem nos convidar a compreendermos essa prática, a compreendermos. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência com os vossos semelhantes. Nada lhes perdoais, e vos alvorais em juízes muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficaria satisfeito do mesmo modo se procedesse convosco. Não é também a caridade uma indulgência? Então, antes de criticarmos, antes de falarmos do comportamento do outro, antes de nós indignarmos, vamos colocar na posição do outro e perguntar assim: por que está falando assim? Por que está fazendo assim? Eu não estou entendendo. Então, vou procurar entender. Mas nós precisamos nos desarmar. Porque qualquer coisa que o outro chega junto a nós, dá a impressão que a gente já veio justamente para nos afetar. E muitas vezes nem se sabe o que se passou na cabeça da outra criatura. Indulgência. Ele está falando que isso daqui é praticar a indulgência. E o outro também pode errar, sem dúvida nenhuma. Estamos nesse laboratório de aprendizado. Então, necessitamos. Como nós necessitamos da indulgência dos nossos semelhantes, nós devemos ser os primeiros a praticar a indulgência para com o nosso próximo. Para que nós, então, tenhamos uma paz na nossa consciência. Que nós acordemos felizes por mais um dia e por mais uma oportunidade. Que nós possamos viver intensamente essas lições de Jesus e saber que tudo que nos acontece está ligado às nossas próprias ações. Se não é de hoje, foi do ontem. Mas existe uma explicação para que tudo que nos aconteça. E nós sabemos que Pai, Ele é justo, bondoso e misericordioso. E que não dá pedra ao filho que pede pão. Ao filho que literalmente no seu coração se ajoelha para conversar com Ele, Ele atende, Ele ouve. E se muitas vezes não é o momento para aquilo, a paz do coração vem nos dizer: acalma, o momento vai chegar. Então, alimentemos a nossa fé nessa presença desse Deus que habita em cada um de nós. Aí me faz lembrar, né, do pessoal da federação que nos fala assim do chip divino, né? Temos um chip divino. Ouçamos ele,
paremos para refletir um pouco mais, para que então a gente se encontre em mais harmonia íntima. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Neuci, por dividir conosco o fruto dos seus estudos que estão ali no Evangelho, que cada um de nós possamos, né, ler com muita atenção, porque cada ensinamento ele faz um grande diferencial nas nossas vidas. Então agradecemos imensamente a presença de todos, em especial aqueles que estão aqui pela primeira vez, que possam se tornar os nossos amigos, né, frequentando sempre, e reuniões como essas também se dão aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, nos despedimos do pessoal de casa e aqueles que estão aqui, após a nossa prece final, só aguardar aqueles que quiserem para os passes, lembrando que passe é uma troca de energias, quem estiver bem não há necessidade, mas aqueles que quiserem é só aguardar que serão chamados. Muito obrigada, Senhor, por mais um momento, por mais um encontro, um momento de estudo do seu Evangelho, das suas doces palavras, de tantos ensinamentos, desse manual de bom proceder. Que tenhamos a força de utilizá-lo todos os dias na nossa vida e que possamos observar com mais atenção essas 1000 oportunidades de fazer o bem que o Senhor coloca no nosso caminho para nos tornarmos ser cada dia melhores. Obrigada por tudo, nos acompanhe aos nossos lares e que possamos levar desta casa as boas energias para aqueles que lá se encontram. Obrigada, que assim seja. Uma ótima noite a todos.